E hoje o tema é guerra de preços. Então, se você tem um negócio, ou se você é um profissional liberal e você tem que ficar brigando por preço, tem que ficar baixando o preço para poder vender, fique com a gente aqui que a gente tem muita dica hoje de como as empresas da nova economia agem dentro desse processo de você gerar valor agregado para o seu cliente e sair da guerra de preço. Mas antes, vamos entender o que é a nova economia. Nós entendemos que hoje existe uma nova forma de se fazer negócios e essa nova forma se denomina nova economia. Eu tenho 52 anos de idade, aliás, 53, né? Já estou até me esquecendo que eu fiz aniversário aí semana passada. Então, eu nasci na velha economia, aprendi a fazer negócios na velha economia, transitei para a nova economia aprendendo essa forma nova de você se relacionar com o seu cliente, com as suas pessoas. E aí, dentro desse processo, eu consigo hoje falar com propriedade para você sobre nova economia. Nós temos uma imersão da nova economia também, mas lá no final eu vou falar um pouquinho sobre essa imersão, onde já passaram mais de 300 empresários e a gente está tirando, né, alguns trechos da imersão para dar essa aula gratuita para você aqui durante essa semana toda de segunda a quinta. Aí você vai me perguntar, Chino, mas por que sexta-feira não? Porque sexta-feira à noite eu tenho uma palestra para os médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O presidente, que é o Dr. Euler Filho, me fez um convite e a gente vai falar de nova economia para médicos também. Bom, vamos lá. Nova economia, então, é a nova forma de se fazer negócios. E aí, como é que funciona a cabeça da velha economia? A cabeça da velha economia está focada em vendas. Então você pode perceber que o empresário da velha economia, quando ele tem uma meta, está muito voltada para faturamento. A cabeça do empresário da nova economia, o foco é em lucro. E o que é mais importante, pessoal? Vendas ou lucro? É claro que é lucro, né? Lucro é o que sobra no teu bolso, lucro é o que gera riqueza para você. E aí, qual é a maior estratégia e a estratégia mais utilizada por empresários que têm como faturamento ou vendas como meta principal? Quando ele precisa bater a meta, e normalmente na última semana, o que é que acontece? Qual a melhor estratégia, ou a única estratégia que ele tem? É baixar preço. E quando você baixa preço, você estrangula a sua lucratividade. Então eu tenho visto muitos empresários baixarem preços como a melhor estratégia que existe. Aí o que acontece? A equipe bate a meta, você como dono tem que pagar as premiações, todo mundo comemora, psicologicamente todo mundo fica feliz e aí quando você vai fazer a conta como dono do negócio, a conta não fecha ou então zerou a sua margem de lucratividade, que é o que gera riqueza para você e permite que você faça reinvestimentos na sua empresa. Quando a gente vai para a lucratividade, aí vira o jogo. Porque o lucro, na verdade, é a diferença que existe do dinheiro que sobra no seu bolso. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, tá, gente? Se você tem que baixar preço para vender, das duas uma. Ou nem você acredita no seu produto, que ele é tão ruim que você não acredita, e você tem que baixar preço, você mesmo diz, olha, eu preciso baixar preço para você comprar. Ou você está errando o seu público, porque tem preço para todos os bolsos. E aí você vai entender hoje na minha explicação que as decisões de compras dos seus clientes, a maioria das vezes ele não consegue explicar. E como é que a gente consegue prender a atenção do meu cliente para o que está ao redor do meu produto e não efetivamente para o que eu vendo? Porque normalmente o que você vende, o seu concorrente vende também. Então, qual que é esse pulo do gato? Qual é a estratégia que eu posso adotar para sair da guerra de preço? É incrível, né? A grande maioria dos empresários que eu converso, a primeira coisa que eles me falam é o seguinte, Chino, nossa, tá terrível a guerra de preço. Eu só consigo vender se eu fizer promoção. Então, hoje nós vamos entender como é que você pode ter mais lucratividade do que efetivamente ficar focando nas vendas. E aí existe uma diferença, deu uma travadinha, eu acho que agora voltou, né? Peço desculpas. E aí é o seguinte,
existe uma diferença entre preço e valor, né? E empresas da velha economia, elas focam no preço. E o que é o preço na realidade? O preço é a diferença entre o custo do seu produto ou o custo do seu serviço e a margem de lucro que você coloca, e aí você tem o seu preço final. Então o preço final é a diferença da margem de lucro que você coloca, é a soma da margem de lucro que você coloca mais os custos que você tem, tá? Isso é o preço, que a grande maioria dos empresários trabalham o preço. Agora, o que é valor, pessoal? Valor é o que está ao redor do seu produto. Então, quando você fica focando no seu produto, provavelmente você vai vender a mesma coisa que o seu cliente. Vou dar um exemplo. Essa caneca aqui, né? Essa caneca aqui, como que normalmente é precificado? Você tem o custo da caneca, o custo da impressão, mais o lucro, e aí o empresário coloca o preço na caneca, tá? Agora, quando eu vou para o que está ao redor da caneca, e o que está ao redor da caneca, pessoal, aí está o valor. Aí você fala, Chino, mas me explica, na realidade, o que está ao redor da caneca. A experiência está ao redor da caneca, o atendimento está ao redor da caneca, a embalagem está ao redor da caneca, o que você entrega a mais para o seu cliente e você não prometeu está ao redor da caneca. Então, é interessante que na minha imersão da nova economia, eu falo para os empresários, né, que começam a falar do produto dele, falam, olha, eu não quero saber do seu produto. Né? Mas como? Não, meu produto é a minha maior riqueza. Eu falei, não, seu produto não é a maior riqueza, porque o seu produto, na verdade, é algo racional. E a gente vai daqui a pouco desmistificar o que é racional de emocional. Né? O que, na verdade, te gera valor é o que está ao redor do seu produto. Então, eu não quero saber o que você vende. Eu quero que você comece a criar e a pensar o que está em volta do produto. E aí está o valor. E aí, quando a gente vai para valor, pessoal, aí não tem preço. Porque o valor está ligado à parte emocional. E aí a gente vai explicar daqui a pouco por que 85% das nossas decisões de compras, elas são emocionais. E 15% apenas são racionais. Então, quando você fala de preço, você está falando de algo racional. Quando você fala de valor, você está falando de algo emocional. E aí, valor, preço, pessoal, 1 mais 1 é igual a 2. É uma conta simples. Valor, quando você agrega valor e você vende valor do seu produto ou serviço, 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 é igual a 5. Porque quando o cliente está satisfeito com a experiência total de compra, além da entrega do seu produto, aí provavelmente ele vai ter a sensação de que o que ele recebeu vale mais do que ele pagou. Então, quando você consegue fazer essa percepção do cliente e entender que o que ele comprou vale mais do que ele pagou, aí você está fora da guerra de preço, né? Ô Chiro, legal, mas você vai dar alguns exemplos? Vou. Então você que está aqui nos assistindo e tem esse problema aí no seu negócio, né? Se você é um advogado, se você é um médico, ou se você é um varejista, e se você tem que baixar preço para poder vender, a gente vai dar, né, algumas dicas aqui, inclusive cases de empresas que utilizam, né, dessa estratégia para poder gerar valor para o seu negócio. E aí, gente, 85% das decisões de compra são emocionais. Você vai perceber que às vezes a gente compra coisas que a gente nunca usa ou usa 1 ou 2 vezes, mas está muito satisfeito. E tem gente que às vezes compra algo muito barato e esse barato quebrou ou não estava realmente dentro, né, do seu nível de satisfação, e aí essa situação acabou ficando caro. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui da caneta, por exemplo. Quando você vai comprar uma caneta Bic, qual é o valor de uma caneta Bic? R$1, R$2, correto? Aí você fala, nossa, mas eu não posso vender uma caneta Bic por R$10, R$15. Gente, se a caneta Bic foi feita apenas para escrever, no máximo que você vai pagar é R$2, R$3. Agora, quanto é que você paga por uma caneta Montblanc? Aí você fala, mas Montblanc é Montblanc. Sim, mas se você for para a parte racional da compra de uma caneta serve para o quê? Para escrever. Correto? Então por que eu pagaria R$1.500 numa Montblanc
E numa caneta Bic, eu pago apenas R$2. Porque a caneta Montblanc, você não está vendendo a parte racional de escrever algo. Você está, na verdade, vendendo algo de que você é uma pessoa muito bem sucedida e que os seus serviços custam caro. Então, se você é um advogado, por exemplo, se eu sou um consultor, e aí o cliente vai e você tira uma caneta Montblanc para ele assinar um contrato, olha só o valor que já tem agregado dentro desse processo. Então, você tem que sempre imaginar o que eu estou entregando para o meu cliente. Toca na emoção e no sentimento dele ou não? Porque se não tocar na emoção ou no sentimento, você vai vender commodity e aí você vai para a guerra de preço. Tá? Quer ver um outro exemplo? Quem tem piscina em casa? Você vai perceber que quem não tem piscina em casa, o sonho é ter piscina. Né? Eu não tinha piscina na minha casa. E eu me lembro muito bem quando eu mudei para um condomínio, que a piscina era coletiva. No primeiro dia da mudança, eu quis dar um tibum lá na piscina. E aí a sensação de felicidade era muito grande. Quanto tempo durou essa sensação de felicidade de eu ter uma piscina na minha casa? Dura 3 ou 4 meses. Quanto tempo dura a sensação de um carro novo? 3 a 4 meses, porque essa é a parte emocional. Depois de 3 a 4 meses, vira uma rotina e aí passa para a parte racional. Quem tem piscina aqui em casa, eu faço uma pergunta. Nos últimos 6 meses, quantas vezes você foi na piscina? Né? Eu estou indo praticamente todo dia agora, porque a academia está bloqueada aqui no prédio, então eu estou podendo nadar, porque a piscina ainda, né, desde que você marque a hora, eles estão liberando. Então eu estou indo. Mas no último ano eu devo ter ido umas 2 vezes na piscina. Então é emocional. Né? Quem tem banheira de hidromassagem em casa também vai perceber que a compra foi emocional. Ao longo do tempo ele deixou de usar. Mas a pergunta é a seguinte: se eu deixar de ter a piscina na minha casa, mudar por uma casa que não tenha mais piscina, eu vou sentir falta? Vou. Então você vai perceber que as compras, na realidade, dos seus clientes, a maioria das vezes é emocional, mas a explicação é racional. Assim vale para a bolsa de grife que a mulher compra, para as sandálias que a mulher compra, mesmo tendo lá no seu closet mais de 30 pares de sandálias, porque ela vai achar, né, um gatilho emocional que aquela sandália combina com tal vestido que ela precisa ir na festa, né, que vai ser a festa do ano da cidade, e que depois ela de repente não usa mais essa situação. Então, a pergunta que eu faço para você é se o que você vende toca no sentimento das pessoas ou a pessoa compra sem ter nenhuma emoção envolvida. Se a resposta é compra sem nem ter uma emoção envolvida, você está na guerra de preço. E aí vai vender quem tiver o menor preço. Tudo bem? Então aqui a gente já está dando algumas dicas para vocês. Mas como é, Oshiro, que eu consigo, na verdade, aumentar o meu preço? Sair da guerra de preço? Quando eu crio diferenciais. O que são diferenciais, gente? Diferenciais são aqueles itens ou aquelas percepções dos clientes que na realidade o seu concorrente não tem. Então tudo que você cria de diferente que o mercado não tem, então você acaba na realidade gerando esse valor. E olha só que interessante, né? Eu sempre digo isso: mude o nome do que você vende e você terá um novo produto. Vou repetir novamente. Se você vende caneta, como é que eu posso mudar o nome disso para eu ter um novo produto? E aí, gente, eu vou falar um pouquinho, né, da rede social que é a bola da vez agora, que está na moda, que é o Clubhouse. Tá? Então você vai falar, quem conhece o Clubhouse vai falar o seguinte: nossa, eu ouvi a explicação do Clubhouse, eu não entrei ainda, mas que diferença que tem o Clubhouse das outras redes sociais? Porque tudo que o Clubhouse faz, eu faço nas outras redes sociais. Por exemplo, isso que eu estou falando com vocês, inclusive até com mais tecnologia, né? Temos aqui 40 pessoas na sala agora e elas estão me vendo, né? Estão vendo o fundo aqui, né, da minha skyline, e no Clubhouse só tem voz. Então é uma pessoa falando,
a outra ouvindo, e de repente algumas pessoas acabam podendo falar também, desde que o moderador ligue e dê liberdade para ela colocar, acessar o microfone. Aí você vai falar, por que o Clubhouse está dando tão certo? Por causa do foco. Então você tem que ser especialista de algo. E não sei se vocês se lembram, o Instagram, ele antes era voltado somente para fotos. E por incrível que pareça, se você não se lembra, só tinha acesso ao Instagram no primeiro momento quem tinha iPhone. Era só quem tinha iOS, que é o que acontece com o Clubhouse hoje. Daqui a pouco, com o Instagram, surgiu o TikTok, surgiu o Snapchat. O que aconteceu com o Instagram? O Instagram, antes que era só foto, começou a transmitir por vídeo, fazer lives, colocar texto. Então virou uma colcha de retalhos. Olha só, né? O Facebook também é uma colcha de retalhos. O Twitter, que antes eram somente 140 caracteres, hoje você posta fotos, vídeos, faz ao vivo também. Então olha a importância do foco. Você tem que ser bom em um ou no máximo 2 produtos ou serviço. Quanto mais você foca nisso, mais você consegue entender disso e ir para o que está em volta dele. Então o Clubhouse está sendo sucesso por quê? Porque é o seguinte, eu posso postar foto? Não. Eu posso colocar um link? Não. Eu posso mandar uma mensagem? Não. Aqui é só entrega de conteúdo por voz. Mas e quem quiser foto? Vai para o Instagram. Quem quiser colocar vídeo? Vai para as outras redes sociais. Aqui não. Então, e outra, quando você gera escassez, você gera valor. Está todo mundo querendo entrar no Clubhouse, doido por um convite, a ponto de gerar um comércio negro de vendas de convites, né? Só que tem um porém. Só vai ficar no Clubhouse quem gosta de conhecimento. Se você gosta de ler livros, se você gosta de assistir palestras, se você gosta de ouvir podcasts de conteúdos, você vai amar o Clubhouse. Agora, se você gosta de oba-oba, de fofoca, de links, de tragédias, de vídeos engraçados, não vá para o Clubhouse porque você não vai gostar. E o Clubhouse quer isso mesmo. Falou, aqui eu só quero gente que tem um nível de intelectualidade maior, que valorize o conhecimento. Então, começa a gerar escassez. Quando você gera escassez, você aumenta o valor. E o que a gente faz na velha economia? Eu quero vender de tudo para todos. E quanto mais barato for e eu fizer promoção e vender tudo hoje, mais eu tenho sucesso. Então, esse é o pensamento do empresário da velha economia. Na nova economia é o seguinte, eu quero vender só isso para esse tipo de público. É isso que a gente ensina na imersão da nova economia. Ao invés de você vender de tudo para todos, você se foca e se torna especialista em vender alguma coisa, quanto menos coisas melhor, e você acessa e dá um tiro no alvo certo, que é um determinado tipo de público. Vou dar o exemplo da Apple. A Apple, quando faz o lançamento de celular, você tem que ir para a fila, né, lá na porta da Apple. Chega 10 horas, 11 horas da manhã, e a Apple abriu 9 horas, chega um cara lá na fila e fala, daqui para cá pode ir embora que não tem mais celular. Celular vai só até aqui, só amanhã. O estoque dele está cheio de celular. Não vai vir o estoque que vai chegar via avião à noite porque não tem estoque. Ele tem estoque. Só que em vez de querer vender tudo de uma vez, ele vende aos poucos para gerar essa necessidade do desejo de compra. Então, se você é um pouco mais de idade, né, eu me lembro muito bem na boate do Tropical Hotel, como é que funcionava a boate naquela época. Se criava uma fila na porta, mas a boate estava vazia. Porque as pessoas que entravam ou passavam na frente da boate falavam, nossa, tá lotado, tem muita gente aí fora, mas se entrava estava vazio. Então das 11 até meia-noite e meia, 1h, criava-se aquela fila para as pessoas terem um senso de quê? De escassez. Nossa, vamos entrar logo nessa fila, senão a gente não entra hoje, hoje a boate vai lotar. Então, gente, quando você trabalha com escassez e exclusividade, você gera um clique emocional na mente das pessoas e ela diz o seguinte, eu não quero ficar de fora, eu não posso ser excluído. A pergunta é, o que você vende? Dá uma sensação de exclusividade
ou qualquer um vende naquelas mesmas características. Às vezes tem gente que compra uma determinada loja porque tem um clube nessa loja que gera um processo de networking, por exemplo. Então a pessoa não está mais comprando o produto, está comprando acesso a esse networking. Né? A gente vai falar um pouquinho de relacionamento daqui a pouco. Né? Então, para vocês entenderem que quanto mais escassez você gera, quanto mais diferenciais você tem que não está inerente ao produto, mas o que está em volta do produto, você consegue sair da guerra de preço e você consegue colocar o preço que você quer. Vou dar um exemplo que parte da minha empresa. Né? Lembra lá da frase que eu falei? Mude o nome do que você vende e você terá um novo produto. Nós temos um treinamento de atendimento. O que a gente fez? A gente criou a escola de atendimento. Criamos um novo nome, tem uma logomarca própria, a gente se comunica de forma diferente. Inclusive tem uma logomarca lá na nossa fachada. Na cabeça das outras pessoas é uma empresa diferente. Então, a gente gerou também uma experiência ao redor da sala de aula, porque quem já foi na minha empresa e conheceu a Arena do Encantamento, viu que tem uma experiência por fora. Né? Não é simplesmente uma sala de aula onde você ensina a atender ou a encantar. Né? Nessa Arena do Encantamento é em formato de arquibancada, nós temos lá jogo de luz de boate, temos som de boate, temos fumaça, temos cheiro diferenciado. Então, se eu for vender somente treinamento de atendimento, talvez o Sebrae venda, talvez o meu concorrente venda. Quando a gente cria uma experiência ao redor do que eu vendo, aí eu começo a sair da guerra de preço. Tá? Uma outra coisa que eu queria passar para vocês, relacionamentos. Mas vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem clicar aqui nessa caixinha embaixo que tem um ponto de interrogação. Então a gente vai com a explicação até umas 20, 30 mais ou menos, e aí depois eu vou começar a responder perguntas de vocês. Então, de repente, você tem um negócio e tem um problema com guerra de preço, então faça uma pergunta do seu negócio que a gente vai poder ajudar você aqui. Então, clica lá na caixinha, né, do ponto de interrogação, que daqui a pouco a gente vai acessar e começar a responder perguntas. Pessoal, a pergunta que eu faço para vocês agora que tem um negócio, como é que está o relacionamento de vocês com os seus clientes? Ou o seu negócio é somente vender? Quando o cliente voltar aqui, eu atendo ele. Então, uma reflexão que você tem que ter é como é que eu estou em contato constante com o meu cliente. Temos 40 pessoas na sala aqui. Grande maioria dessas pessoas são meus clientes. Quem já passou pela imersão na Nova Economia, que são mais de 300 empresários, eles fazem parte de um grupo, onde eu estou em contato constante lá. A grande maioria que tem iPhone lá no nosso grupo da Nova Economia já faz parte do Clubhouse. Nós fomos uma das primeiras pessoas a ter acesso ao Clubhouse e a utilizar o Clubhouse. Né? Eu acho que uma das pessoas que mais tem seguidores hoje aqui em Manaus é o Luiz Eduardo Leal, que é um especialista em marketing digital. Né? Foi um dos primeiros, eu acabei, né, dando convite para ele. A primeira pessoa que eu lembrei foi ele. Gente, e ele está praticamente o dia todo nessa pandemia, ao invés de ficar em casa sem fazer nada, ele está fazendo um relacionamento dentro do Clubhouse. Né? Eu estou utilizando nesse momento a rede social Instagram para fazer relacionamento com vocês e entregar conteúdos que ajudem vocês a melhorar o negócio de vocês. E aí a pergunta é a seguinte: como é que você, dono do negócio, se relaciona com os seus clientes? Lembrando hoje, tá pessoal, quando a gente fala de relacionamento, é CPF com CPF. Na Nova Economia, normalmente era CNPJ com CPF. Com a chegada das redes sociais, você como dono, você tem que ser o maior propagador da sua empresa. Você tem que ser a melhor pessoa que possa falar da sua empresa. Eu estou vindo aqui como número 1 da minha organização, dedicar essa semana de 30 a 45 minutos, essa semana de segunda a quinta, né, para quem entrou aqui agora, nós temos um encontro de segunda a quinta agora, sempre às 8 da noite, horário de Manaus, com um tema. E esse tema provavelmente é um problema da sua organização. Se você quiser saber dos temas, dá uma olhadinha lá no meu Stories ou no meu feed, você vai ter acesso, né, à programação dessa semana. Então, aí eu pergunto para você,
como é que está o relacionamento seu com os seus clientes. E normalmente, gente, isso é engraçado, né, que o empresário, quando ele abre um negócio, ele está à frente do negócio dele, você pode perceber. Ele está presente, quando toca o telefone ele atende, o cliente chega ele atende, ele está ali no burburinho, né, ele está ali na linha de frente. Conforme o negócio vai crescendo, parece que ele vai criando uma bolha e ele entra dentro dessa bolha. Essa bolha vai indo lá para o fundo da loja. Aí ele não atende mais celular que não é identificado, ele não responde o WhatsApp, porque cada vez mais ele começa a colocar as pessoas dele na frente. Gente, o empresário é o maior propagador do negócio dele, né? E aí eu pergunto para você, se você usa a rede social e se você vai na esquina da sua casa, na padaria, se as pessoas sabem se você é dono de alguma empresa. Porque se as pessoas não sabem que você é o dono de alguma empresa, né, provavelmente você não está à frente da sua empresa. E olha só que incrível, quando você tem alguém por trás da organização, você como dono, você gera valor agregado. Quem está por trás da Apple? Mesmo morto, todo mundo se lembra do Steve Jobs. E eu pergunto para você, quem está por trás da Samsung? Não tem uma pessoa física. Quem está por trás da Chili Beans? O Caíto Maia. Quem está por trás da Magazine Luiza? A Maria Luiza Trajano. Então, você que é dono do teu negócio, será que quando você sai na rua ou vai em uma festa, as pessoas chegam e falam, nossa, olha, você é dono daquele restaurante, né? Eu sempre vou lá e gosto muito. Agora, se as pessoas não sabem, é porque provavelmente você como empresário, você não está acessível às pessoas. Quando alguém liga no meu celular e não tem identificação, eu atendo. Sabe por quê? Porque na minha cabeça é o seguinte, nossa, deve ser algum cliente que está querendo me acessar. Deve ser um novo cliente que quer falar comigo. Quando mando mensagem no WhatsApp, eu respondo para todo mundo, né? Então tem congruência. Tem pessoas aqui que são meus clientes, tem pessoas que me conhecem, sabem que eu respondo para todo mundo, nem que seja para dizer sim ou não, nem que seja, ó, não me interessa, né? Então, você como dono, você é a principal pessoa que pode gerar valor para o seu negócio. CPF se conecta com o CPF. E aí, para a gente encerrar aqui essa primeira parte do bate-papo, quem quiser fazer dúvida, tiver perguntas, né, cliquem aí no ponto de interrogação, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de vocês. Pessoal, consultoria gratuita, aproveitem. Se você tem dúvida, não tenha vergonha de fazer a pergunta lá, porque talvez uma resposta muda o seu negócio, então aproveita. E aí eu vou dar um exemplo, pessoal, de quando a gente começa a perceber que o que a gente vende não é o que a gente muda o negócio. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que fez a nossa imersão da nova economia, que se chama Tambaqui de Banda, né? Tambaqui de Banda é uma empresa que começou lá no Parque 10, com o Mário Vale, que é o proprietário, e no início vendia somente bandas de tambaqui. Aí o nome, Tambaqui de Banda. Daqui a pouco, pediram o salão. Sem estrutura, ele abriu o salão. Aí começou a atender mal. E aí daqui a pouco, não era mais só tambaqui de banda, ele começou a vender outros pratos também. Aí você começa a perder o controle. E aí, ele foi... Pessoal, eu acho que deu uma travadinha aqui, entrou o Siri aqui a Apple tem esses problemas, né? Mas deu uma travadinha, desculpa. Então, aí ele começou a ter vários concorrentes, porque ele que trouxe a banda de tambaqui para Manaus. Assim como o Adolfo trouxe a picanha no bafo. E daqui a pouco, muitos passaram a copiar. Não sei se vocês se lembram do ônibus do Adolfo, que ficava ali próximo, né, à Arena da Amazônia, ficava ali ao lado, né, de uma loja de pneus, era um estacionamento gigante, né, tinha um ônibus do Adolfo, e ele que criou a picanha no bafo, né? Então olha só que interessante, aí daqui a pouco o tambaqui de banda que estava sozinho, o que aconteceu? Ele começou a ter concorrentes, aí começa a brigar por preço. Né? Se eu vendo tambaqui de banda e o outro de repente compra melhor ou quer ter uma margem de lucro menor, ele diminui o preço. Né? O Marcelo Saldanha está dizendo que comia muito no ônibus, era muito legal, né? Era até meio folclórico, eu também gostava muito lá do ônibus do Adolfo, que tem hoje no restaurante lá no Parque 10, na Parque das Laranjeiras. E aí o que acontece? Aí o faturamento do tambaqui de banda começou a cair.
Aí ele começou a abrir outros tambaquis de banda, abriu no Manaus Plaza Shopping, não deu certo. Por quê? Ele passou a vender tambaqui de banda, gente. Aí ele abriu lá na Praça de São Sebastião, no Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. Aí ele ficou com essa loja em frente ao Teatro Amazonas e essa no Parque 10. E o Parque 10 começou a esvaziar, então ele passou a ter duas lojas com o mesmo faturamento. E aí ficou aquela dúvida, fecho ou não fecho? E aí, Yoshiro? Eu falei, o que você vende no Parque 10? Ele falou, vendo tambaqui. Eu falei, perguntei para ele, o que você vende lá no Largo de São Sebastião? Ele falou, eu vendo tambaqui. Eu falei, lá no Largo de São Sebastião, Mário, você não vende tambaqui de banda. Lá no Largo de São Sebastião, sabe o que você vende? Você vende uma refeição com uma visão para o Teatro Amazonas. É totalmente diferente. Quanto não vale para um turista almoçar ou jantar olhando a cúpula do Teatro Amazonas? Quanto não vale uma diária de hotel que dá janela para a Torre Eiffel? Olha aí, o hotel passa a não vender mais hospedagem, passa a vender o quê? Uma noite romântica com a vista para a Torre Eiffel. E às vezes, né, você vai no Booking lá, faz, né, a reserva e você vai ver que na verdade a vista para a Torre Eiffel é da janelinha, né, da varanda do banheiro, vamos dizer assim, né, a janelinha do banheiro, mas tem a vista para a Torre Eiffel. Então, para você ver que quando você começa a entender que você não vende mais hospedagem, que você não vende mais banda de tambaqui e você está vendendo outra coisa que às vezes nem você percebe, bingo, saiu da guerra de preço. E aí o que acontece hoje? Tambaqui de banda só tem no Largo São Sebastião, ele fechou o Parque 10, criou lá o Filhote do Pará, e ele vende no Largo São Sebastião a mesma coisa que duas lojas com apenas uma, porque ele percebeu que ele não vendia mais tambaqui de banda, ele vende uma refeição de frente para o Teatro Amazonas. Quanto não custa você jantar dentro do primeiro andar da Torre Eiffel? O aniversário, né, de 20 anos de casado que eu tive com a minha esposa, né, a gente programou para jantar no primeiro andar da Torre Eiffel. Ah, Oxi, é legal o jantar? Mais ou menos. Mas eu estava no primeiro andar da Torre Eiffel. Sabe quanto eu paguei, gente, nesse jantar? R$ 1.500 para duas pessoas. Mas a lembrança é que fica. Poderia ter jantado mais barato e até com muito mais qualidade em algum outro restaurante de Paris, mas a lembrança e a foto que eu tenho, eu e a minha esposa comemorando 20 anos de casado, jantando, né, no primeiro andar da Torre Eiffel, isso é emocional, isso é sentimental. Então, gente, o recado que eu deixo para você é se você consegue criar uma estratégia para você mudar o nome do que você vende. E para isso a gente tem a nossa imersão da nova economia. Acontece todos os meses, é uma turma com no máximo 8 pessoas, a próxima turma acontece na semana que vem, é online, pelo Zoom, já passaram mais de 300 empresários e você cria essa estratégia com dicas minhas também. Como são só 8 pessoas, a gente ajuda você a criar essa estratégia para sair da guerra de preço. Então, se você quer mais informações, depois manda um inbox para mim, eu te mando um link, se você quiser a gente explica também, mas essa semana a gente vai pegar trechos da nossa imersão na nova economia e dar aulas para vocês aqui, para ajudarem vocês a reposicionar a empresa de vocês e irem para a nova economia. A Ellen Ster aqui está dizendo, está querendo fazer a turma dessa semana que vem, manda uma mensagem inbox para mim lá, Ellen, depois a gente dá uma conversada, quiser mandar o WhatsApp também, a gente conversa com vocês, sem nenhum compromisso, tá, gente? Então, essa dica de hoje, para você sair da guerra de preço, você cria a sua estratégia personalizada do seu negócio para isso. Gente, vamos aqui para as perguntas, deixa eu ver aqui o que a gente tem, né? Olha só, a Infocard, que é a Carol, né? A Carol já fez a imersão da nova economia, ela é dona da Infocard, que é essa empresa que fabrica crachás, não vamos nem dizer crachás, né, Carol? Aí é velha economia. Identificações personalizadas
para a sua empresa. Ela diz o seguinte: hoje ter iPhone é um privilégio. Deixa eu ver aqui. É um privilégio. A Apple agora está criando conexão entre seus clientes com o Clubhouse. Tem até gente dizendo que parece que a Apple está por trás do Clubhouse porque só entra usuários de iPhone. Eu conheço pessoas, olha só que interessante, quem estava com intenção ou na dúvida de trocar o seu Samsung ou qualquer outra marca pelo iPhone, provavelmente trocou agora, né? Então, para você ver como que isso gera esse valor agregado. É isso mesmo, Carol. É mais ou menos essa lei da escassez. Vamos ver aqui se a gente tem outra pergunta. A Delma Lima também já fez a imersão. Ela é dona de uma loja que aluga roupas para casamento e para noivos e noivas. Ela diz o seguinte: é mesmo, após essa segunda pandemia, achas que não devemos baixar para que entre um valor a mais, principalmente para quem trabalha, né? Aqui não está dando para ver tudo, mas ela está perguntando se nessa hora não é bom a gente baixar preço. Pessoal, chega uma hora na lei da sobrevivência que aí você tem que, na realidade, né, talvez vender o almoço para pagar a janta. Mas tome muito cuidado para não baixar o seu valor menos do que realmente você vale, porque depois você não consegue voltar. Eu vou dar um exemplo, né, de uma churrascaria em Manaus, muito bem posicionada para a classe A, e aí depois ela começou a fazer promoção no rodízio. E aí quando ela começou a fazer promoção, ela começou a atrair gente que estava só atrás de promoção. E afugentou o público que pagava aquele valor correto dela. Quando ela terminou a promoção, o público que só queria promoção e preço baixo não voltou mais. E aquele público que pagava o valor correto dele também não voltou mais. Olha o tiro no pé que existe, né? Eu proponho que de repente você tenha, né, ideias para reposicionar isso. Agora tem uma coisa, né? Quem vai casar agora na pandemia, ela tem que alugar roupa. O que já é diferente, por exemplo, apesar de um casamento mais, né, personalizado, com menos gente, mas, por exemplo, quem trabalha com eventos, eu não vejo uma saída hoje. Quem trabalha com eventos, ou vai montar alguma outra coisa, ou vai gastar o seu caixa que existe. Então tem alguns negócios que não dá para a gente imaginar que efetivamente a gente consiga, né, essa reinvenção, tá, Delma? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Eu tenho aqui a Dias Pri, deve ser a Priscila Dias. Qual é a sua dica para a empresa que os seus clientes são lanches, restaurantes, que são um dos maiores prejudicados com os decretos, né? Pessoal, quem tem lanche e restaurante, né, não é um dos maiores prejudicados, porque vocês ainda continuam vendendo, né, no delivery, vai liberar o drive-thru agora. Eu, por exemplo, né, eu não estou conseguindo fazer treinamento presencial. A Tortas e Tortas, Dias Pri 212, ela passou a vender muito mais na pandemia. Porque o Léo da Tortas e Tortas, que fez a nossa imersão também, ele foi para frente do Instagram, do WhatsApp, gravou vídeos, pediu ajuda das pessoas, tocou no sentimento das pessoas e as pessoas começaram a se conectar com ele. Então, para você ver que na realidade, né, você tem que, dona do restaurante, ir para frente do negócio e começar a agir com criatividade. Agora, essa criatividade que efetivamente, né, a gente ajuda você a criar na imersão da nova economia. A gente tem aqui os planejados criativos, né? A pergunta é a seguinte: receosa em divulgar a empresa devido ao meu vínculo com a prefeitura, porém só trabalho meio período, né? Você acha que posso divulgar a empresa? Gente, é o seguinte: se você tem dois trabalhos, um como funcionário e outro como empresária, e a prefeitura permite isso, divulga. Agora eu vou dar uma dica para vocês, tá, gente? Eu não vi nenhuma empresa na qual alguém abriu e continuou como empregado. Porque empreendedorismo, gente, é você respirar o teu negócio. Não dá pra gente empreender sem ter paixão. Se você vai abrir algo somente para ganhar dinheiro, repense. Porque daqui a pouco você tem um fardo nas costas. E aí no primeiro obstáculo, você vai deixar
de efetivamente continuar a jornada. Agora, quando você ama o que você faz, quando vem uma pandemia dessa, ou quando vem os obstáculos, você não desiste porque é a sua paixão. Tá? Ela diz que tem uma empresa e ainda trabalha como funcionária pública, fica receosa. Sabe o que é interessante? Quem é a dona da Criativo Planejados? Na nossa imersão na nova economia, a gente entrega um laudo comportamental que você descobre o que você tem facilidade em fazer e o que você ama fazer. Através desse laudo, você consegue entender qual é o seu nível de empreendedorismo. E aí você, inclusive, vai decidir, olha, que eu entendi que eu não tenho o dom do empreendedorismo, eu acho melhor eu ficar como funcionária pública. Ou então você fala, nossa, agora eu entendi que se eu tenho todo o perfil para dar certo como empresária. Né? E aí, móveis criativos, você pode perceber o seguinte, tem uma contradição aí, né? Quem é empreendedor dificilmente quer ser funcionário público. E quem é funcionário público dificilmente quer ser empreendedor. Você tem que fazer uma escolha aí, porque são, né, forças antagônicas que provavelmente estão tirando o seu sono. A Luana Brandão, como trabalhar a marca pessoal na nova economia? Gente, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Né? Ela deve trabalhar com seguros, você tem que ser uma autoridade, né, na prática dos seguros. Você tem que ser uma pessoa com muito conhecimento de seguros, mas não falando de seguro, tá, gente? Você tem que, na verdade, entender qual é a dor do seu cliente ou o prazer que ele quer. E aí, você tem que trabalhar nisso. Aqui, em nenhum momento, eu estou falando de técnicas de 1 mais 1 é igual a 2, eu estou contando histórias. E quando eu conto histórias e conto case, conto coisas na prática, eu consigo manter a audiência aqui. Então, a rede social permite que você seja a principal marca do seu negócio. Eu, por exemplo, Carlos Oshiro, né, eu entendo que é uma marca voltada para empreendedorismo hoje, que agrega valor ou, né, trabalha paralelamente em relação a Targo Consultoria, que é a marca da minha empresa. Então, aqui na nossa empresa, a gente tem 3 marcas, Targo Consultoria, 4 marcas. Olha só que interessante. Porque a gente criou 4 nomes diferentes. Lembra lá que eu falei para vocês? Mude o nome do que você vende e você terá um novo produto. A gente tem a Targo Consultoria, eu tenho o CEO Coaching, que é o Carlos Oshiro, que entende de empreendedorismo. Nós temos a Escola de Atendimento para ensinar os colaboradores das empresas a encantarem. E a gente tem a marca da Gisele Oshiro, que é hipnoterapeuta e é especialista em inteligência emocional. Então, dentro de um mesmo CNPJ, olha só que fantástico isso, a gente tem 4 marcas. A dona do restaurante, aí eu vou dar uma dica, eu tenho um vídeo de IGTV que fala de Dark Kitchen. Né? Dark Kitchen é um conceito de cozinhas fantasmas, acho que vai ajudar muito você a vender outras marcas com outros nomes, outros produtos dessa mesma cozinha que provavelmente você tem, tá?